Aí que nos lideram. Marqueles, vamos trabalhar? Marqueles tem a vocação do ensino. Como missionário aqui no Brasil, as crianças já podem descer até 9 anos, é isso? É até 9? Quem me ajuda aí? Até 9 as crianças podem descer para participar lá da classe deles. Mas o Marqueles, a vocação dele é ensino, o ensino na área de teologia, preparando homens, pessoas para servir a Deus. Amém. Com um conteúdo bíblico, com uma fundamentação bíblica, né? Fique à vontade, pastor. Bom dia, é um prazer imenso estar com vocês hoje. O pastor me pediu falar sobre um assunto que eu acho muito importante, porque representa uma confusão que existe na igreja. O que é a justificação e o que é a santificação? Infelizmente, nós ainda temos uma herança da Igreja Católica quando os dois ficam um pouco iguais. Obrigado, viu? Até o ponto que os arminianos dizem que se você não tem a santificação, você vai perder a justificação. E nossos irmãos calvinistas dizem que se você não tem a santificação, é prova que você nunca foi justificado. E o resultado dessas duas perspectivas nós temos os arminianos com medo de perder sua salvação todos os dias, e nós temos os nossos irmãos questionando a salvação de qualquer pessoa que não está vivendo do jeito que eles acham que tem que viver. Isso é o fruto de confundir os dois. Então hoje nós vamos fazer um estudo do livro de Romanos. Por favor, abrem sua Bíblia. E você pode encontrar Romanos 3:21. Mas eu vou falar um pouco sobre o que vem antes. No livro de Romanos, capítulos 1 a 8, Paulo está ensinando sobre 3 aspectos da salvação. Primeira salvação é quando somos salvos da ira de Deus. Romanos capítulo 1, versículo 18. Porque a ira de Deus se manifesta do céu contra a impiedade dos homens. Ele toma 3 capítulos para apresentar o caso de Deus contra o ser humano. 3 tipos de pessoas. Primeira pessoa nós encontramos em capítulo 1 é o homem imoral. Ele é idólatra, ele é fornicador, ele está praticando atos sexuais antinaturais, ele tem sua mente depravada, ele nem pode distinguir entre o certo e o errado. E Paulo termina por dizer: este homem, essa mulher, merece a ira de Deus. Mas houve uma segunda pessoa que nós encontramos no capítulo 2, o homem moral. Ele não é tão religioso, mas de fato, ele está se esforçando para ser gente boa. Está se esforçando para viver uma vida boa. Ele olha para aquele homem imoral e fala com Paulo: tá certo, Paulo, ele merece a ira de Deus. E Paulo: e você também. O que ele faz em público, você faz em casa. Ele tem sua menina de R$10 e você tem sua universitária de 1.000. Ele está ficando bêbado na rua com sua cerveja de R$5. Nem sei quanto custa uma cerveja aqui no Brasil. E não vamos criticar Coca Zero, ok? Mas... e você está bebendo seu whisky de 1.000. Diante de Deus, vocês são iguais. Vocês dois merecem a ira de Deus. Mas no capítulo 2, no meio do capítulo, nós encontramos mais uma pessoa. A pessoa religiosa. Neste caso, é o judeu. E o judeu também. Tá certo, Paulo? Eles merecem a ira de Deus. E Paulo olha para ele e fala: e você também? E você é pior de todos. Eu? Como?
Você tem a palavra, você ensina a palavra, e ainda você desobedece a palavra. Você é o pior porque você sabe melhor. Você também merece a ira de Deus. Imoral, moral, religioso, todos pecaram. Estão destituídos da glória de Deus. Então, o que faremos? Como é que nós podemos escapar da ira de Deus? E se você parar de fazer o pecado hoje, isso não paga pelo pecado de ontem. A conta tem que ser paga. E começando em Romanos capítulo 3, versículo 21, nós encontramos a justificação. Agora, existem confusões sobre o que é necessário para ser justificado. Mas quando estamos lendo este trecho, prestem atenção à única palavra que ele usa, que é necessário para ser justificado, para você escapar da ira de Deus. Romanos 3, começando com o versículo 31 a 21. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente. Gratuitamente. Que palavra desse tamanho. Gente, o que significa gratuitamente? Não custa nada. Por que não custa nada? Porque outra pessoa já pagou o preço. Se você está fazendo festa de aniversário, eu chegar na sua casa com presente na mão, bate na porta, você abre a porta, está vendo o presente? Oh, Marco, obrigado! Não, é R$5. Olha só, gringo. Você não entende. Festa de aniversário, o presente é presente. Você paga, eu recebo. A salvação é igual. É gratuita. Por que é gratuita? Porque alguém já pagou o preço. Versículo 24. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação. Gente, quase custa dinheiro falar essa palavra. Vocês sabem o que é propiciação? Alguém está com raiva e outra pessoa fez alguma coisa para tirar a raiva. Se Diane descobrir que eu gastei todo o nosso dinheiro com Coca Zero, eu chegar em casa, tem que ter uma propiciação. De uma forma, propiciação é um sacrifício que retira a ira. Neste caso, a ira de Deus contra o pecador. O que satisfaz a ira de Deus contra nós? Começando de novo em versículo 25. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé, pelo seu sangue demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde está então o motivo de vanglória? É excluído. Baseado em qual princípio? No da obediência à lei? Não, mas do princípio da fé. Pois sustentamos que o homem é justificado pela fé, independente da obediência à lei. Deus é Deus apenas do judeu?
Ele não é também o Deus dos gentios? Sim, dos gentios também, visto que existe um só Deus que pela fé justificará os circuncisos e incircuncisos. Anulamos então a lei pela fé? De maneira nenhuma, ao contrário, confirmamos a lei. Gente, qual foi a única coisa em todo este trecho que é necessário para ser salvo? A fé. A fé. O que é a fé? Se você dizer para mim, Mark, está cansado? Aqui é uma cadeira para você. Oh, ótimo. Vai me suportar? Ah, vai. Tem certeza? Tenho. Mark, pode sentar. Oh, ok. Estou confiando nessa cadeira. Gente, a fé não é meu traseiro. A fé é... Graças a Deus. A fé é quando alguém dá uma promessa e você confia na promessa. E a promessa de Deus é Jesus Cristo morreu na cruz. Quando ele gritou, meu Deus, por que me abandonaste? Ele estava citando o Salmo 22:1. Isso não foi um grito de desespero. Ele estava dizendo, vocês estão vendo o que está acontecendo aqui? Eu, o Filho de Deus, Deus virou suas costas a mim. Ele retirou sua presença de mim, para que eu pudesse pagar por seus pecados. O preço foi pago por Jesus. É o presente de Deus para todos os que creem. Gente, imagine que você tivesse dado um carro para uma pessoa pobre na igreja. A pessoa precisava de carro, você deu o carro, e depois ele veio com seus R$5 e falou, mas por favor, aceite esses R$5. Está querendo me ofender? Seus R$5? Eu estou lhe dando isso de graça, porque eu amo você. Agora pense o que não existe neste versículo. Membresia na igreja. Batismo. Arrependimento. Gente, arrependimento não é coisa que você faz para ser salvo. Arrependimento é o que nós fazemos uma vez que somos salvos para livrar nossas vidas. O arrependimento faz parte da santificação. A justificação é meramente fé em Jesus Cristo. Eu era salva-vida por 3 anos. Fui treinado a entrar nas águas, aproximar alguém. Cheguei naquela pessoa e eu fui treinado para perguntar, você quer ajuda? Porque se ele fosse um jovem brincando lá nas ondas e eu chegar e fazer a manobra, ele, o que você está fazendo comigo, né? Você quer ajuda? Quero. Me dá sua mão. Me dando a mão, eu fiz a manobra e ele vai para a praia. Imagine eu chegando, ele afogando. Você está triste que está afogando? Você está arrependido que está afogando? Não, você está morrendo, me dá sua mão, eu te levo para a praia. Se ele fizer a mesma bobagem 7 dias seguidos, o que é que eu vou fazer? Você não está cansando disso? Rapaz, vamos! A palestra vem na praia. Chegando na praia, vamos dizer para aquele rapaz, você tem que mudar como você está vivendo. Pela fé somos justificados. O arrependimento faz parte da santificação. Quando estamos confundindo os dois, estamos voltando para a igreja católica. Você tem que fazer alguma coisa para merecer a obra de Cristo. Uma vez que Paulo afirmou o que é necessário para ser justificado, em capítulos 5, 6, 7 e 8, ele fala sobre a santificação.
A justificação, somos livres da pena do pecado, a ira de Deus. Na santificação, Deus está nos livrando do poder do pecado. E, gente, todos nós crentes temos passado por isso. Quantos de vocês já fizeram regime? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 vezes? O problema com o pecado é escravidão. E o crente pode se tornar escravo do pecado. Eu conheço homens crentes que são viciados com pornografia. Eu conheço senhores da igreja que são viciados com fofoca. Eu conheço pastores que têm problemas com sua ira. E o propósito de santificação é nos separar do poder do pecado. A ideia de santificação em grego significa separação. Separação. Deus é santo. Deus não é santo porque Ele não tem problema com pornografia. Deus é santo porque Ele está totalmente distinto da criação. No Antigo Testamento, o garfo no templo foi santo. Colher do templo foi santo. Incenso no templo foi santo. E o garfo não foi santo porque não estava beijando no colher. É porque aquele garfo foi guardado somente para o uso no templo. Somente para o uso de Deus. Santificação em nossa vida é quando o Espírito Santo está acompanhando nossa vida e a gente faz alguma coisa que viola a santidade de Deus, viola a justiça de Deus, e o Espírito Santo fala com nossos corações a convicção de: eu não quero que você faça isso mais. Entregue essa parte de sua vida para mim. Eu estou vendo algumas pessoas aqui de idade. Eu preciso andar com vocês somente 2 dias para reconhecer na sua vida onde ainda você, irmã, você, irmão, ainda tem que crescer. Porque a perfeição está somente lá no céu. Começando o capítulo 5, Paulo está explicando como é que nós podemos nos tornar mais e mais santos. Que Deus está controlando mais e mais de nossas vidas. Em versículos 1 a 5, Ele está nos dando o encorajamento e o processo de santificação. Tendo sido, pois, justificados pela fé. Você entende o que significa aquela coisa de tendo sido, pois, justificado? Justificado está no passado. Você nunca tem que voltar para a questão de sou salva ou não. Já acabou. Tendo sido, pois, justificados. Temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé. Como somos santificados, justificados, somos santificados. Confiando na graça de Deus. A essa graça na qual agora estamos firmes. E nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Mas santificação tem um processo. Primeiro passo na santificação. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. O que significa nos gloriamos nas tribulações? Você sabe o que Deus usa na sua vida para que você se tornar mais santo? Tribulações, problemas, dificuldades. Aquela igreja, pare de sofrer. Parar de sofrer é parar de crescer. Nós encontramos nossas tribulações, nossas dificuldades, corremos pela graça, pedimos a ajuda do Senhor. E qual é o fruto disso? Perseverança. O que é perseverança? Habilidade para ficar. Habilidade para não desistir.
Gente, nós somos a geração de vou-me embora. Não aguento este emprego, vou-me embora. Não aguento essa mulher, vou-me embora. Não aguento meu trabalho, vou-me embora. Não aguento essa igreja, vou-me embora. E consequentemente nós somos uma geração de fracos. Porque o crescimento vem através de nossas tribulações. A tribulação produz perseverança. A perseverança é um caráter aprovado. Deus vai transformar sua vida. E o caráter aprovado é esperança. As pessoas vêm para mim: Mark, eu quero mais esperança na vida. Tem certeza? Você sabe tudo que você tem que fazer para ter esperança? Por que a esperança? Porque o conhecimento que o Deus que me ajudou ontem é o Deus de hoje. Ele me ajudou ontem, Ele está comigo hoje. Eu tenho esperança porque Deus está transformando minha vida. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele concedeu. De fato, você sabe como é que Deus transforma nossas vidas? Amor. Pai, eu não aguento mais essa mulher, vou-me embora. Não, eu vou lhe dar amor para ela. Eu não aguento mais este trabalho, não aguento mais meu chefe, eu vou lhe dar amor para seu chefe. O amor de Deus e o Espírito Santo transformando nossas vidas é basicamente tudo que você tem que saber sobre a santificação. O resto de 5, 6, 7 e 8 é como a gente estraga essa coisa maravilhosa que Deus tem feito para nós. Primeira coisa que pessoas fazem para estragar a santificação é: então você pode perder sua salvação. A ideia é que você pode perder a graça. Em versículos 6 a 11, Paulo está ensinando a segurança eterna do salvo, que o salvo não pode perder sua salvação. Porque, como uma criança, se a criança está num ambiente que não está sentindo seguro, que está sempre com medo que o papai vai explodir, vai bater nele, a mãe vai lançar ele na rua, essa criança vai crescer com uma psicologia totalmente distorcida. A primeira coisa que Paulo queria dizer para nós é: você não pode perder a graça. Olha versículos 6, 7 e 8. De fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra para um justo, embora pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Gente fraca, ímpia e pecadora merece a salvação? De jeito nenhum. E se Deus salvou você quando você não mereceu, como você pode pensar que você pode perder a salvação porque você não merece? Você não mereceu, você não merece, você nunca vai merecer a salvação. Primeiro inimigo da graça é pensar que Deus vai largar você, que você vai perder a graça de Deus se você pecar. E Paulo, ele continua, versículo 9. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda, por meio dele seremos salvos da ira de Deus. Se Ele livrou você da ira de Deus no passado, agora que você pertence a Ele, muito mais, Ele vai segurar sua salvação. Quem está segurando sua salvação não é você, é Ele.
É Ele que é o Salvador. Versículo 10. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele, mediante a morte de seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. O que está assegurando sua salvação não é você, é a morte e a vida de Jesus Cristo. Imagine uma criança que está vivendo um ambiente que ele está pensando que todos os dias meu pai poderia me largar na rua. Imagine vocês mulheres, se na noite das suas núpcias, depois de todas as celebrações, seu marido estava com você deitada no braço dele, e ele falou com você: querida, hoje você é minha esposa, mas você tem que entender alguma coisa. Se você me desobedecer, eu vou te largar na rua. Vocês mulheres iriam se sentir muito motivadas como esposa? Que horror! Se o amor de um pai que é bom não é condicional, se o amor de um bom marido não é condicional, como você pode pensar que seu pai que está no céu, que sacrificou seu filho para sua salvação, iria largar você porque você pecou? Para crescer na santificação, você tem que viver num ambiente de eu estou seguro no amor de Deus, mesmo que tenho falhas. Começando o versículo 12, ele apresenta para nós a motivação para buscar a santidade. E gente, isso vai soar um pouco estranho para vocês. Paulo, usando o exemplo de Adão no jardim, demonstrou que o fruto de pecar é a morte. Mas através de Jesus Cristo nós temos a vida. Se lembra quando Deus falou com Adão: no dia que você come dessa árvore, em hebraico é enfático, morrendo você vai morrer. Pergunta pegadinha: no dia que Adão comeu da árvore, ele morreu? Sim. Deus não estava falando sobre a morte física. Você sabe por que nós morremos fisicamente? Porque fomos afastados da árvore da vida. Por que Deus nos afastou da árvore da vida? Porque uma vez que o homem pecou, caiu no pecado, estava vivendo naquela miséria, o princípio de pecado entrou no seu corpo. Deus amou tanto o ser humano que Ele não quis você viver para sempre neste corpo. Ele provoca sua morte física e fala com a gente: mas não seja preocupado, eu estou retirando este corpo físico de você, infectado com pecado, mas eu vou te dar um corpo que você nem poderia imaginar. Gente, a morte física é uma bênção. Jesus teve medo da morte. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Se lembra Simeão no templo? Quando ele encontrou Jesus: eu tenho visto o Messias agora deixar o seu servo partir em paz. Simeão teve medo da morte? De jeito nenhum. Paulo teve medo da morte física? Eu quero partir para estar com Jesus, é melhor estar com você, mas quero ir melhor, não sei o que eu vou fazer. Quando você fechar seus olhos aqui neste mundo e abrir seus olhos no céu, você nem pode imaginar o que você vai encontrar. Mas quando Deus falou com Adão: no dia que você come dessa árvore você vai morrer, Ele estava falando sobre a morte espiritual. Morte significa separação. A morte física, sua alma está se separando do seu corpo. Quando o casal vem para mim dizer: nosso casamento está morto, ainda são casados? Sim, o que estão dizendo? Não tem mais comunhão entre nós. A morte espiritual é quando rompemos comunhão com Deus através de pecar. Isso acontece em nossas vidas.
Se minha esposa fizer alguma coisa que concordamos que não vamos fazer isso, e ela faz do mesmo jeito, isso vai criar o que entre nós? Distância. Deus é santo. E quando nós pecamos contra Ele, isso cria distância. E a Bíblia chama essa distância de morte. Então, o grande perigo do pecado é romper sua comunhão com Deus. Já aconteceu com você? Que você fez alguma coisa sábado à noite, sexta à noite, próximo dia você queria conversar com Deus, é como sua oração bateu no teto e voltou? Que você sentiu que Deus estava longe de você? Essa morte espiritual. Não é perder sua salvação, é perder sua comunhão com seu Pai que está no céu. Agora já temos tratado o primeiro grande inimigo da graça, que você pode perder a graça. Em capítulo 6 nós encontramos o segundo grande inimigo da graça, que você pode abusar a graça. Se Deus perdoa, cadê a festa? Se a única coisa que eu tenho que fazer é confessar e Ele perdoa, oba, que coisa maravilhosa! Olha como Paulo tratou isso. Romanos capítulo 6. Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumenta? De maneira nenhuma. Primeiro argumento, porque isso viola sua nova identidade em Jesus Cristo. Nós que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Pegadinha. O batismo salva? Com certeza. É através do batismo que você recebe os benefícios da morte e da ressurreição de Jesus Cristo. O problema é que vocês estão pensando em água. Gente, não tem nenhum pingo de água aqui. Se lembra que João Batista falou? Eu batizo vocês com água, mas é Ele que vai batizar vocês com o Espírito Santo. Através do batismo do Espírito Santo, nós fomos identificados com Jesus. Nós fomos transferidos do reino do pecado para o reino de Jesus Cristo. E se nós, depois de sermos transferidos para o reino de Jesus, voltarmos para servir o pecado, gente, somos traiçoeiros. Mesmo que sua esposa vai perdoar você, se você gastar todo o seu dinheiro com... Preciso de alguma coisa boba. Chiclete. E mesmo que ela perdoa, não significa que você tem licença para gastar todo o seu dinheiro com chiclete. Nós fomos identificados com a morte de Cristo e a ressurreição de Cristo para vivermos uma nova vida. Segundo o inimigo da graça é libertinagem. Desde que Deus perdoa, eu tenho liberdade para viver do jeito que eu quero. Mas olha como Paulo escreveu. Versículo 12. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. Gente, conforme versículo 12, se o pecado está dominando sua vida, é porque você está permitindo. Porque Deus já forneceu tudo que é necessário para ser livre. Versículo 12. Não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado como instrumentos de injustiça. Antes, ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida. E ofereçam os membros do corpo de vocês a Ele como instrumentos de justiça. A definição de santificação
é quando alguma coisa está separada. A santificação é quando eu estou separando minhas mãos exclusivamente para o uso de Deus. A santificação é quando eu estou dizendo para Deus: meus olhos pertencem ao Senhor. Estes olhos são seus, este corpo é seu, essa mente é sua. Mas do mesmo jeito que você pode oferecer você mesmo ao pecado, a Jesus, você pode se oferecer ao pecado. Estou assistindo televisão com minha esposa. Eu tenho controle na minha mão. Isso é quase uma regra do casamento. Controle fica com o homem, né? Então estamos assistindo um filme e vem uma cena forte. Eu tenho controle, mas Diane tem cotovelo. E gente, o cotovelo vai entrar na ação. Mude o canal. Quando vem uma cena forte, o pecado vem dizendo: rapaz, me dá seus olhos. E o Espírito Santo: não, mantenha seus olhos comigo. É como cabo de guerra. O pecado está pedindo uma coisa, o Espírito Santo está pedindo outra coisa, e você é o cabo no meio. Somente você sabe quem vai determinar quem ganha? Você. Senhor, meus olhos pertencem a Ti. Enche-me com Teu Espírito Santo. Vocês sabem onde eu peco mais aqui no Brasil? Já matei 3, 4 mil pessoas na minha mente. Eu estou dirigindo no trânsito. E gente, aquela coisinha ao lado do volante que você coloca para baixo se quiser virar aqui e para cima se... A metade do brasileiro não tem ideia o que significa aquela coisa. O pecado vem. Entregue-se a mim. E o Espírito Santo mantenha sua comunhão comigo. E a grande motivação é: se você se entregar ao pecado, você vai morrer espiritualmente. Isso não significa que você vai perder sua salvação. Isso significa que você vai perder sua comunhão com seu Pai. Versículos 15. E então, vamos pecar porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De maneira nenhuma. Não sabem que quando vocês se oferecem a alguém para lhe obedecer como escravos, tornam-se escravos daquele a quem obedecem. Escravos do pecado que leva à morte. O descrente já está morto. Morto está morto. Ele não pode morrer mais que ele já está morto. Somente uma pessoa viva pode morrer. Eu estou em comunhão com meu Pai. O Espírito Santo está fluindo em mim. Vem na tentação e eu tenho escolha. Pecado e a morte. Obediência e vida. Gente, a grande motivação para não pecar não é que você vai perder sua salvação e ir para o inferno. É porque você está querendo manter comunhão com seu Pai. Se lembra a história do filho pródigo? Pegou seus bens, viajou, fez uma festa de coisas erradas, gastou todo o seu dinheiro, acabou no chiqueiro. Ele estava lá no chiqueiro e a Bíblia fala, ele voltou para si. Isso significa a sanidade mental voltou. Quantos servos do meu Pai têm pão suficiente e em excesso? E eu estou aqui morrendo de fome. Vou me levantar, vou para a casa do meu pai, vou dizer para o meu pai, pequei contra o Senhor e contra o céu, não sou mais digno de ser seu servo, faça-me um dos seus servos. Não sou mais digno de ser seu filho, faça-me um dos seus servos. Levantou-se, foi para encontrar o pai, e de longe o pai estava esperando ele.
Quando ele estava no chiqueiro, ele ainda foi filho? Gente, você sabe por quanto tempo o seu filho vai ser filho? Por toda a eternidade. Filho é filho. Voltou para a casa do seu pai. Seu pai estava na varanda da casa esperando o seu filho. E quando você se encontra morta, no chiqueiro da vida, levante-se, vá para o seu pai, faça como filho. Pai, eu pequei contra o Senhor e contra o céu. E o resto daquele discurso que ele tinha planejado, o pai nem deixou ele falar. Interrompeu. O seu pai que está no céu não precisa que você ficar no chão chorando. Ele quer ouvir: Pai, eu pequei contra o Senhor. Se confessamos nossos pecados, Ele é justo, porque Jesus já pagou, e fiel, por cada vez que você confessa, Ele perdoa. Jesus falou: se seu irmão voltar 70 vezes no mesmo dia, eu estou arrependido, perdoe. E se a expectativa de Jesus Cristo é que nós vamos perdoar nossos irmãos, mesmo se fosse 70 vezes, quanto mais seu Pai que está no céu. Gente, tem dias quando eu estou ruim. Normalmente eu estou irritado. Meus grandes pecados agora estão para dentro. Eu fico irritado. 70 vezes 7 por dia. Pai, lamento, perdoe-me. Agora o que vai perguntar é: e você já parou para pensar por que você está sendo tão irritado? Que a gente tem que tratar o que está provocando a irritação. E o pai falou: meu filho estava morto e agora está vivo. Porque ele falou morto, a comunhão entre meu filho e eu foi rompido. Ele continuou filho? Com certeza. Mas agora está vivo. Voltou para mim. A grande motivação para não cair no segundo inimigo da graça, libertinagem, é que você vai se tornar o escravo do pecado. Em capítulo 7, nós encontramos o terceiro grande inimigo da santificação, o terceiro grande inimigo da graça. Em Romanos capítulo 7, Paulo está tratando os judeus. Gente que nasceu no 8º dia, o judeu foi circuncidado. Isso era igual com batismo para nós. Fez ele um judeu. E ele foi criado debaixo da lei. 10 mandamentos mais 710 aplicações. Não, desculpe, falei mal. 610 aplicações dos 10 mandamentos. Ele estava querendo servir o Senhor, seguindo a lei. O perigo do pecado é que o pecado está aqui. O problema com a lei, e a lei está aqui, está fora. Em versículos 1 a 4, do mesmo jeito que Paulo falou com Jesus Cristo, o pecador foi separado do reino do pecado. Em capítulo 7, Paulo está explicando que o judeu que aceitou Jesus não é mais casado com a lei. Por que ele falou casado? Aliança. O judeu tem aliança com a lei, ele foi casado com a lei. Somente a lei é muito mais como sogra. Manda, mas não ajuda. Eu tenho sogra assim.
Versículo 1. Meus irmãos, falo a vocês como as pessoas que conhecem a lei. Acaso vocês não sabem que a lei tem autoridade sobre alguém apenas enquanto ele vive? Por exemplo, pela lei, a mulher casada está ligada ao seu marido enquanto ele estiver vivo. E colocar veneno no café dele não é permitido, gente. Mas se o marido morrer, ela estará livre da lei do casamento. Por isso, se ela se casar com outro homem enquanto o seu marido ainda estiver vivo, será considerada adúltera. Mas se o marido morrer, ela estará livre daquela lei, e mesmo que venha a se casar com outro homem, não será adúltera. Oh, meu Deus. Sim, Paulo, o que é que você está querendo dizer? Versículo 4. Assim, meus irmãos, vocês também morreram para a lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerem a outro, aquele que ressuscitou dos mortos, a fim de que venhamos a dar fruto para Deus. Gente, a lei não controla o pecado. A lei desperta. Eu vivia lá em Belém. Gente, Belém é a cidade mais perversa onde eu tenho morado em toda a minha vida. Outdoors pornográficos. Mulheres praticando prostituição na frente da minha casa. E a missão, quando eu cheguei aqui no Brasil, eu, minha esposa e mais 5 filhos, o único carro que deu era a Kombi, a abençoada Kombi, né? E a Kombi é vidro por todos os lados. Se você está querendo fazer turismo, a Kombi é maravilhosa. Então eu estou dirigindo a Kombi, eu estou vendo o outdoor pornográfico, lá, à esquerda. Então eu falo com meus filhos, olhem à direita. E todos eles vão. Por quê, pai? Gente, a lei não controla o pecado. Provoca. Pior ainda, o legalista. Gente, o legalista não é legalista. Legalista é a palavra errada. Legalismo é quando estamos impondo a lei em cima de crentes. Aquele que tem uma longa lista de coisas que você pode não fazer e não tem nada a ver com a Bíblia, não é legalista, é ascético. Pelo menos a lei veio de Deus, mas 1 Timóteo capítulo 4 fala que ascetismo é diabólico, é satânico. Mas seja legalismo, seja ascetismo, anula a graça. Versículo 7. Que diremos então? A lei é pecado? De maneira nenhuma. De fato, eu não saberia o que é pecado, a não ser por meio da lei. Pois na realidade eu não saberia o que é cobiça, se a lei não dissesse, não cobiçarás. Nossos queridos irmãos reformados vão dizer que ainda você está debaixo da lei de Moisés. São legalistas de verdade. E vão dizer, não, somos livres da lei cerimonial, somos livres da lei civil, mas não estamos livres da lei moral. Gente, qual parte da lei ele acabou citando aqui? Não cobiçarás? Os 10 mandamentos. Mark, você vai me dizer que o crente não está debaixo dos 10 mandamentos? Não, eu não estou dizendo isso. É Paulo que está dizendo isso. Mas o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, produziu em mim todo tipo de desejo cobiçoso. Por que, pai? Pois sem a lei, o pecado está morto. Antes eu vivia sem a lei, mas quando o mandamento veio, o pecado reviveu e eu morri espiritualmente.
Descobri que o próprio mandamento destinado a produzir vida, na verdade, produziu morte. Pois o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, enganou-me e por meio do mandamento, me matou. Como é que me matou? Provocou o pecado e perdi minha comunhão com meu Pai. Primeiro inimigo da graça. Pensando que você pode perder a graça. Pensando que você pode perder a salvação. Você não mereceu, você não merece e você nunca vai merecer. Segundo grande perigo do pecado é a libertinagem. Porque Deus perdoa, porque não pecar? Resposta: porque você vai romper comunhão com seu Pai. Você vai morrer espiritualmente. Terceiro grande inimigo da graça é legalismo. Eu estou vivendo minha vida cristã em cima de uma lista de regras. Especificamente pela lei de Moisés. Qualquer um desses inimigos vai roubar você do prazer de sentir o poder de Deus fluindo em você, transformando sua vida. O que é a santificação? É quando estamos nos separando para o uso exclusivo de Deus. Essa mente, Senhor, pertence a Ti. Meus olhos pertencem a Ti. Minha boca pertence a Ti. Meu corpo, Senhor, é Teu. Essa é a santificação. A justificação: eu sou pecador, Cristo morreu para pagar por meus pecados. Quem confia nele recebe o perdão dos pecados. A santificação: Senhor, mais e mais eu me entrego ao Senhor. Evite aquela coisa de duvidar sua salvação. É uma grande ferramenta do diabo na vida de muitos. Evite a ideia: mas Deus perdoe. Ele perdoa sim, mas mesmo assim você vai perder a comunhão com seu Pai. Eu quero servir a Deus e eu vou usar a lei. A lei provoca, não controla o pecado. Em capítulo 8, ele vai para tratar a essência de santificação. Se lembra? Romanos capítulo 5, versículo 5. Como é que Deus está nos santificando? Através do amor e o Espírito Santo. Capítulo 7 terminou com o legalista: um desastre, miserável homem que sou. Tudo que eu não quero fazer é isso que eu faço. Tudo que eu quero fazer eu não faço. Eu estou rompendo minha comunhão com Deus todos os dias. Eu sou horrível. Certamente eu não mereço a salvação. E olha a primeira palavra que Paulo deu para o crente derrotado. Romanos capítulo 8, versículo 1. Portanto, agora não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Olha a misericórdia de Paulo. Encontrando aquele crente derrotado, frustrado, sentindo que não está merecendo a salvação. Eu sou um desastre. Como é que Deus pode me amar? Mais uma vez eu estou fazendo aquela coisa. E a primeira palavra de Paulo é: calma. Seu Pai que está no céu não condena você. Seu Pai não condena. Ele quer ajudar você a crescer, claro. Ele quer transformar sua vida, óbvio. Mas seu Pai nunca vai largar você da família. Porque filho, porque filha é filho, é filha.
Depois ele explica como funciona. Se nossas mentes estão cheias de alguma coisa, você vai fazer aquela coisa. Se você está enchendo sua cabeça com as coisas do mundo, o que é que você vai fazer? Se você está enchendo sua cabeça com pornografia, o que você vai fazer? Se você está enchendo sua cabeça sobre toda essa confusão, que eu nasci mulher, mas eu não sou mais mulher, eu sou homem, é porque sua cabeça foi transtornada. Fale comigo o tipo de livro que você está lendo, o tipo de programa de televisão, o tipo de amigo que você tem, o tipo de coisa que você está falando com seus amigos. Eu vou lhe dizer como você está vivendo sua vida. Porque toda aquela coisa está programando como você pensa. Em vez disso, nós devemos encher nossas mentes com as coisas do Espírito. Onde você vai encontrar as coisas do Espírito? Igreja Pentecostal? Não. Na palavra de Deus. Gente, nós passamos nosso tempo com Deus. Nós passamos nosso tempo a sós com Deus. Não para impressionar Deus, para Ele me abençoar. Pai, eu li meus 5 versículos hoje. O Senhor me deve uma bênção. Quando estamos lendo a Bíblia, estamos programando nossas cabeças. Programando nossas cabeças, vamos seguir o Espírito Santo. E olhe como ele terminou. Versículos 12 e 13. Portanto, irmãos, estamos em dívida, não para com a carne, a velha natureza dentro de nós, para vivermos sujeitos à carne. Pois se vocês, parêntese, vocês quem? Em versículo 12. Vocês quem? Irmãos, não descrentes, não budistas, nós. Mas se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Paulo está dizendo, se você seguir a carne, você vai morrer, não perdendo sua salvação, mas perdendo sua comunhão com seu Pai. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. E agora um versículo que ambos os calvinistas e arminianos gostam. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então, se você não for guiado pelo Espírito Santo, você não é filho de Deus. Está correto? E é por isso que você tem que estudar grego. Porque aqui nós temos 2 palavras distintas para filho. Mais tarde ele fala que todos que nasceram de Deus são filhos de Deus. Primeira palavra é a palavra huios. Huios. Segunda palavra é a palavra teknon. Nós ganhamos a palavra tecnologia. Meu filho é coisa que eu fiz. A palavra huios e a palavra teknon. No Evangelho de João, João somente usou a palavra huios ao respeito de Jesus. Ele somente usou a palavra teknon para nós. Huios é o filho maduro, crescido. Teknon é aquele recém-nascido que tem fraldas. Para ser um filho maduro, o que você tem que ser? O que você tem que fazer? Qual é a marca de um filho maduro de Deus? Sabe seguir o Espírito Santo. O Espírito Santo fala, não faça isso, e minha resposta é, sim, Senhor. Mas todos nós que nascemos de Deus são, plural é tekna. Nós somos as criancinhas de Deus. O que é que Deus quer de nós? Que você cresça. Que você pare de ser somente
uma criancinha de Deus, e você se torna aquela mulher, aquele homem maduro, um filho maduro, uma filha madura de Deus. Essas são as grandes motivações para buscar a santificação. Porque eu vou experimentar a vida. E segundo, o Espírito Santo vai guiar minha vida. Todo professor gosta de prova, né? E já estou exercendo liberdade porque meu tempo acabou faz 6 minutos. O que é a única coisa necessária para alguém ser salvo? A fé. A fé. O que é a fé? Confiar na palavra de alguém. Mas muitas vezes, como a Igreja Católica, nós queremos trazer a santificação para a justificação. Você tem que merecer um pouco. A única coisa para Deus perdoar seus pecados e adotar você como filho ou filha de Deus é confiar. Jesus morreu na cruz para pagar por meus pecados. Eu creio. Mas uma vez que nascemos, como bom Pai, Deus quer que nós cresçamos. Essa é a santificação. 3 grandes inimigos da santificação. 3 grandes inimigos da graça de Deus. Você pode perder a graça e perder sua salvação. Impossível. Filha é filha. Eu tenho filha. Ela é minha filha. Ela é grande, mas ela é minha filha. Posso abusar a graça? Deus perdoa? Posso abandonar a graça por viver pela lei? Não faça isso. Qual é o grande segredo da santificação? Vivendo pelo poder do Espírito Santo. Vivendo pelo poder do Espírito Santo. E meus queridos, vocês podem confiar. Deus quer que você está experimentando a graça dele mais do que você quer. Ele não é um homem miserável lá no céu que está somente pingando graça de vez em quando. Ele quer derramar a graça dele sobre sua vida. Oremos. Oh meu Pai, oh nosso Pai, somos gratos que quando éramos escravos do pecado, o Senhor ofereceu para nós o perdão disponível através da morte de Teu Filho. E agora, Pai, uma vez que agora somos os Teus filhos, ajude-nos, Senhor, para andar em comunhão contigo, evitando os inimigos da graça e desfrutando do poder do Espírito Santo. Eu oro tudo isso, Pai, em nome de nosso Senhor Jesus. Amém. Pastor. Nós vamos dar um momento de perguntas. Óbvio, ótimo. Não é? Então, eu gostaria que você pudesse tirar as suas dúvidas do que foi falado aqui, não é? Quanto à certeza da salvação, uma doutrina distintiva dos batistas, né? Sim. Perseverança dos salvos, né? Alguém tem uma pergunta? Ok, vamos lá, Roger. O Benê vai ajudar a gente aqui, então vamos lá, Benê. Roger tem uma pergunta ali, Roger. Eu queria esclarecer, eu não sou nem filho de Sérgio Reis, nem Sérgio Reis. Tudo bem? Então vamos matar aquela coisa. Agora. Bom dia, pastor. Bom Primeiro, dia. muito obrigado pela palavra. Glorifica a Deus pela tua vida. Muito obrigado. A pergunta é um pouco retórica, mas eu queria perguntar porque eu quero ouvir sua resposta. Claro. A salvação vem pela fé e a gente não perde a salvação. Sim. Mas e se eu perder a minha fé? É a mesma coisa com casamento.
Diane se casou comigo, eu sendo fiel. Se eu não estou fiel, se lembra que Jesus, como está escrito mesmo, que nós somos infiéis, Ele permanece fiel. O que está assegurando sua salvação não é sua fidelidade, é a fidelidade dEle. E Ele nunca vai abandonar você. Vem o castigo, parabéns. Basta perder a salvação, mesmo que você perdeu a fé, não pode. Mais alguém? Lá. O Luiz foi esperto hoje. Pastor, minha audição nem sempre é boa, então se eu não entender, ele pode repetir a pergunta. A minha pergunta é, pastor, no livro de João, capítulo 5, versículo 24, Jesus diz: na verdade te digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Tá certo. Então, realmente, o que o senhor falou, tudo é verdade, verdadeira. Jesus prometeu a salvação, Ele dá com abundância para cada um de nós. Amém. Amém. Alguém mais? Bom Luiz? Espera aí, irmão Luiz, espera aí. Espera aí, irmão Luiz, vai chegar o microfone aí. O microfone está chegando. Só queria reforçar o seguinte: a pessoa que diz que tem Jesus e vive pecando, deixa a dúvida, porque João disse, né, que aquele que crê em Jesus é salvo, não vive pecando, assim no sentido, né, literal. Então o crente não deve viver pecando. De fato, em grego aquela palavra é somente o presente e o tradutor aumentou vive pecando por causa da sua teologia. Em grego fala, aquele que nasceu de Deus não peca. Não peca. O problema é que nós esquecemos a teologia de João. Se lembra de João 3? O que nasce da carne é carne, o que nasce do Espírito é Espírito. Você tem duas naturezas. O que você ganhou dos seus pais, a carne, e o que você ganhou do seu Pai que está no céu, que nasceu do Espírito. Aquele que nasceu do Espírito não peca nunca. Agora você tem essas duas naturezas e você tem a escolha. Vou viver em cima daquela natureza que eu recebi de Adão, ou vou viver em cima daquela natureza que eu recebi do Espírito Santo. Mas ninguém pode dizer: eu pequei, mas eu estive em comunhão com Deus. Impossível. Você tem aqui um versículo que mostra que a teologia do tradutor entrou na tradução. Porque vive pecando não está em grego. É ninguém peca. Excelente pergunta. Alguém mais? Ok, Mateus, ali atrás, irmão Benê. Bom dia. Bom dia. Em Efésios capítulo 2, no versículo 8, Paulo diz assim: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Aqui, o dom de Deus, isso que é dado, é a fé ou é a salvação? Que pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós. O que não vem de nós é a fé ou é a salvação? Qual é o dom? A fé ou a salvação pela graça? Ok. Primeiro, a palavra salvação não aparece aqui. É o verbo, sois salvos. Ok? Grego e português são iguais, tem que ter concordância. Então, se você tem
um pronome, o pronome tem que concordar com o objeto em número, case e gênero. Grego é igual. A palavra fé em grego é feminino. Então não seria isso, seria essa. É impossível que isso seja a fé, porque não tem concordância. Neutro, feminino. Próxima resposta seria, não, é a graça e a fé. Graça é feminina, fé é feminina, então tem que ser essas, não isso. É impossível que a fé e é impossível que a graça seja o dom de Deus, porque graça já é um dom. O dom de Deus é um dom de Deus. Mas você indicou a resposta certa. Quando o grego estava puxando você para olhar para o verbo, qual é o gênero de um verbo? Verbo não tem gênero. Isso é neutro, nem masculino nem feminino. O autor colocou isso no neutro para dizer para você, o dom de Deus é o que está embutido no verbo. O verbo é salvar. Então, o substantivo embutido no verbo seria a salvação. O que é o presente de Deus, a salvação dada por Deus, recebida pela fé. Não existe nenhum versículo na Bíblia, fora de um só, que fala que a fé é o dom de Deus. E aquele versículo que fala que fé é um dom, estamos sobre dons espirituais, a fé para fazer milagres. Então isso não aplica-se para 99,99999% de nós. O dom de Deus é a salvação oferecida pela graça, recebida pela fé. Gente, se a fé é um dom de Deus, Jesus está no barco, no meio da tempestade. Os discípulos, Senhor, estamos perecendo, não se importa. Jesus levantou-se, vento, pare, ondas, parem. Rapaz, cadê a sua fé? Se a fé é um dom de Deus, o apóstolo poderia olhar para ele e dizer, o Senhor não me deu, a culpa é sua. Gente, a fé não tem que ser um dom. Nós confiamos em coisas todos os dias. Eu confio no meu carro, que não vai explodir. Eu confio no meu relógio, que vai me dizer para acordar. Eu confio na minha esposa, que de vez em quando ela vai me alimentar. Coisa assim, né? Nós confiamos em coisas. Os animais têm fé. Gente, eu fui criado com cavalo. Quando o cavalo confia em você, é como um gatinho. Quando o cavalo não confia em você, é um tigre. Até os animais sabem confiar em pessoas. Então eu não preciso de alguma coisa sobrenatural para ter fé. O problema é, por natureza, a gente não confia em Deus. E é a graça que convence nossos corações que a oferta de Deus é verdadeiro. E chama a gente para confiar nele. Resposta. Sim? Mateus. Só mais uma colocação. Fique à vontade. Ali em Romanos 9, que é um capítulo bem complexo, que vai falar da eleição, Paulo ele diz que Deus tem misericórdia de quem Ele quer e se compadece de quem Ele quer. É possível então que alguém possa ter fé e ainda assim Deus não ter misericórdia, ou todo aquele que a fé é despertada nele, Deus ele vai agir com misericórdia? É possível que alguém creia sem que tenha misericórdia de Deus? Você está citando Romanos capítulo 9. Sim. Deus vai mostrar misericórdia para quem Ele quer mostrar misericórdia. O que Paulo está fazendo no livro em Romanos 9, 10 e 11, ele está aplicando a justificação.
Primeiro ele aplica a justificação para o judeu e depois ele aplica a justificação para o crente que já é crente. O que ele está fazendo em Romanos 9, ele está destruindo a confiança do judeu em duas coisas. Eu sou salvo porque eu sou descendente de Abraão e eu fui predestinado para ser salvo. Romanos 9 não foi escrito para afirmar a predestinação. Romanos 9 foi feito para destruir a confiança do judeu que eu sou salvo porque fui predestinado para ser salvo. Segundo, eu sou salvo porque estou guardando a lei. Fim de capítulo 9 é porque você está confiando na lei e não na graça que você não é salvo. Nunca pare com Paulo no meio do argumento. Em Romanos 2, Paulo claramente ensinou a salvação pelas obras. Verifique, primeiros 16 versículos. Deus vai dar a salvação para os que perseguem, que correm atrás da justiça. O resto do argumento é, mas você não é justo, e agora o que você vai fazer? Em Romanos 9, Paulo está querendo destruir a confiança do judeu, que ele foi predestinado, e é por isso que ele é salvo. Ele fala, Deus sendo Deus, pode mostrar misericórdia com quem ele quer mostrar misericórdia. E se ele não quer mostrar misericórdia com você? Mas olha, Romanos capítulo 11. Falando sobre os judeus. Quanto ao evangelho, eles, os judeus, são inimigos por causa de vocês. Mas quanto à eleição, são amados por causa dos patriarcas. Se você tem alguém que é inimigo de Deus, ele é salvo. Inimigo do evangelho, ele é salvo. Então, como você pode ser salvo e eleito, se você é inimigo do evangelho? O judeu é inimigo do evangelho, mas também é eleito. Porque eleição não significa salvo. Eleito significa o povo que pertence a Deus. Deuteronômio 7. Hoje vocês são meu povo, e o resto do Antigo Testamento é Deus reclamando contra seu povo. Mas ele continua, versículo 32. Pois Deus colocou todos sob a desobediência para exercer misericórdia para com todos. Conforme versículo 32, Deus está querendo mostrar misericórdia a quem? Todos. Todos quem? Todos que Ele colocou embaixo do pecado. Deus colocou todos embaixo do pecado para ter misericórdia para com todos. Então Deus está querendo estender sua misericórdia a quem? Todos. Então todos são salvos. Porque aceitamos a misericórdia de Deus pela fé. Se não somos salvos, não é culpa de Deus. Deus forneceu tudo, inclusive o Espírito Santo, chamando você. O perigo de parar com Paulo no meio do argumento, Paulo está no meio de destruir a casa do judeu. Ele vai dizer todo e qualquer coisa para destruir a confiança do judeu, que eu sou salvo por ser judeu. Mas no fim do argumento ele explica: todos estão debaixo do pecado, sim, mas Deus quer mostrar misericórdia com todos. Mais alguém? Muito bem. O Marqueles tem mais alguns minutos, mas se você tiver uma pergunta mais sua, a gente vai encerrar esse momento, né, Marcos? Marcos é um professor e gosta de ensinar, não é? O que eu gosto de ensinar? O livro de Romanos.
notamos isso aqui, não é? Vamos ficar em pé, queridos, vamos agradecer a Deus. Você que está em casa também. Hoje, às 18 horas, estaremos juntos aqui. O Marqueles estará conosco também, trazendo a mensagem, o recado de Deus. Você também está convidado para a gente aí, tá bom? Pai, obrigado por essa manhã. Nós te louvamos porque o Senhor tem a cada dia e em todo momento nos lembrado do teu cuidado, do teu amor, da tua misericórdia. E essa chuva que caiu há pouco, ó Deus, é manifestação dessa misericórdia, dessa graça do Senhor, assim como a bênção de um dia podemos ter sido alcançados pela obra redentora de Cristo na cruz e pela fé nos apropriarmos dessa salvação. Amém. Te agradeço, a Deus, por cada vida aqui, mais uma vez pela vida do nosso querido Marqueles, e o Senhor nos dê uma tarde abençoada e logo mais à noite possamos estar reunidos. É a nossa oração, e oramos assim em nome de Jesus. Amém. Amém. Se você quiser bater um papinho com o Marqueles, vem para cá, fica aqui mais perto, Ok. e pode perguntar, que ele tem essa alegria de ajudar, tá bom? Ou pelo menos vem dar um abraço no Marqueles.